Graça e paz, amém? Vocês estão bem? Sim? Mais ou menos? Houve um mais ou menos aí, hein? Já secaram a roupa de vocês aí na semana, porque parece que vai chover a semana inteira agora, é o que tá falando aí, mas é bom, né, que enche os reservatórios, a energia ficou mais cara, não é verdade? A energia ficou mais cara, mas vai chover bastante, até janeiro já está regularizada a energia, amém? Quinta-feira teríamos o curso, Edson. Cadê o Edson? Edson. Teríamos o curso, Edson, mas algumas pessoas me procuraram e falaram assim: pastor, nós estamos em dezembro, vai ter duas aulas, e aí depois vai ter Natal e Ano Novo, que caem justamente na quinta-feira, que é o dia do curso. Então, ficou para janeiro, amém? Então, ficou para dia 7 de janeiro. O que você vai fazer? Esse ano nós não vamos entregar a folha do curso, nós vamos passar o arquivo para você, pelo WhatsApp, e você traga o caderno, amém? Aí você anota no caderno, beleza? E semana que vem nós temos o quê? Santa Ceia, última Santa Ceia do ano, né? Depois de março é a última, amém? É a última Santa Ceia do ano, depois de março. Então, não deixe de vir na igreja, amém? Para tomar a Santa Ceia e participar da comunhão com o corpo de Cristo, amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos, abaixe um pouquinho a luz, nós vamos orar um pouquinho, vamos falar um pouquinho mais com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tua graça, poder, virtude. Te agradecemos porque o Senhor já falou conosco desde o momento em que pisamos os nossos pés aqui em sua casa. Mas nós queremos ouvir uma palavra direcionada aos nossos corações, uma palavra que possa nos instruir, possa nos ensinar, Pai, possa fazer com que a nossa vida como cristão cresça, que nós possamos chegar à maturidade. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Não nos falta nada em nossas casas, e isso é um dom do Senhor. Por mais que as dificuldades venham, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Assim como está escrito em Salmos 23, o Senhor é nosso pastor, de nada nós temos falta. O Senhor tem cuidado das nossas saúdes, o Senhor tem cuidado das nossas famílias, o Senhor tem cuidado dos nossos empregos, o Senhor tem cuidado dos nossos caminhos, e nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor já fez e tem feito e ainda fará em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós agora abrimos o nosso coração. Nós abrimos o nosso coração para ouvir a sua palavra, para ouvir a sua voz, que a sua unção que despedaça qualquer jugo se manifeste aqui mais uma vez, Pai. Enquanto nós vamos saboreando essa palavra, que aqueles que estão doentes, tanto os que estão aqui em sua casa, presencialmente, como aqueles que estão em casa, possam ser curados em seus corpos, em suas almas, e possam receber um pouco mais do seu favor, Pai. Aqueles que se sentem inseguros, com medo, ou estão atormentados, em nome de Jesus, também possam apreciar, Pai, o seu poder, a sua graça e a sua bondade. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus, amém, amém. Se você está com a sua Bíblia, pegue ela em suas mãos. Se não trouxe a Bíblia, no seu celular, provavelmente você deve ter o aplicativo da Bíblia. Se não tem, é só disfarçar, depois você baixa. Mas levante o seu celular, a sua Bíblia, e diga assim comigo: esta é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, nela estão contidas sementes de eternidade. Essas sementes alimentam o meu espírito, essas sementes transformam a minha alma, essas sementes dominam o meu corpo,
serei exposto a essa palavra, e nunca mais eu serei o mesmo, em o nome de Jesus, amém, amém. Se você pode, abra sua Bíblia lá em Lucas 22, Lucas 22, ontem nós fomos fazer uma visita na casa dos nossos irmãos Rogério e Patrícia, que nhoque gostoso, viu gente? Era um nhoque de batata mesmo, né? Não era um nhoque de farinha, porque tem nhoque de farinha com batata, você já viu? Nhoque de farinha com batata, tem mais farinha do que batata, então você vai comer mais trigo do que batata, mas esse era bom mesmo, era de batata com um pouquinho de farinha, nós comemos legal lá, tivemos uma comunhão, a Sofia bagunçou tudo a casa dos irmãos, meu Deus do céu, derrubou tudo, usou cadeira de andador, meu Deus, uma figurinha. Muito bom, se você quiser depois fazer encomenda de salgados, a irmã Patrícia trabalha com isso, amém? Então, procure eles, a comida, show de bola, né, diácono? Quase não dormiu, né? Diácono, meu Deus, comeu bastante lá. Vai ter que correr bastante com o Fabinho na segunda. Lucas 23, eu pedi para abrir, né? 22, Lucas 22, muito bem. Lucas 22. Se os irmãos quiserem alguma visita em casa, é só chamar que a gente vai, viu? Já aproveita e já faz aquele rango gostoso. Lucas 22 e 39. Todos acharam? Vamos lá. Diz assim: e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Jesus estava falando com os seus discípulos, orem para que vocês não entrem em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, Jesus fazia o quê? Orava, Jesus estava orando, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a sua vontade. Que é um momento importantíssimo, porque é um pouquinho antes de Jesus ser crucificado, e ele ali, Jesus em forma humana, tomou um corpo semelhante ao nosso, havia se despido da sua glória, agora estava diante de uma situação em que ele estava orando, porque a sua humanidade não queria o quê? Se entregar. Aliás, quem aqui gosta de morrer? Levanta a mão, quem gosta de morrer? Ninguém, né? Ninguém quer morrer, todo mundo quer viver. Todos querem usufruir da vida que tem aqui na terra, e Jesus agora em sua humanidade está assim, ó: a minha vontade não é morrer, ficar apartado do Senhor, a minha vontade é, como humano, permanecer, mas eu quero fazer o quê? Aquilo ao qual eu fui chamado, é o que Jesus está falando para o Pai. Eu não vim aqui fazer a minha vontade, eu vim fazer a sua. E nesse inteirinho aqui de Lucas 22, 39 até o 46, se você ler depois Mateus ou ler Marcos, você percebe que tem toda aquela questão em que Jesus chega nos seus discípulos, eles estão o quê? Dormindo. 3 vezes Jesus vai falar com seus discípulos, eles estão o quê? Dormindo. Aqui, quem dirige aqui? Quem dirige? Show, quem dirige? Quem que dirige aqui já viajou para algum lugar distante? Um lugar distante aqui, até São Paulo, vamos colocar um lugar distante até São Paulo. E quem desses aí que dirigem já foi com uma galera no carro e você está dirigindo? Já diminuiu. E quem está dirigindo tem uma responsabilidade muito grande, não é verdade? O diácono Sandro, quando nós fomos viajar, ele falou: cuida bem da minha filha lá no carro. Eu falei: pode ficar tranquilo, diácono, além da sua filha tem a minha e tem minha esposa ainda, então fica tranquilo que se der ruim, dá ruim para todo mundo. Fica tranquilo. Mas eu entendo, eu entendo a preocupação do diácono Sandro, tranquilo, mas é uma coisa maluca quando você está dirigindo, você tem essa responsabilidade, e aí todo mundo dorme no carro, não é verdade? Quem já passou essa situação? Todo mundo dorme, todo mundo dormiu. Uma delícia. E eu estava lá na frente, João Pedro na frente, e na volta, geralmente, todo mundo mais cansado. Na ida, todo mundo empolgado. É igual viagem de escola, todo mundo empolgado na ida, né?
O pessoal faz batuque, grita, bagunça no ônibus, depois na volta todo mundo xoxo, dormindo, cansado. E alguém tem que dirigir o carro para voltar, não é verdade? E esse alguém escolhido fui eu, sorteado para dirigir o carro. Todo mundo já dormindo atrás, e o João Pedro ali, firme, forte, e eu já percebendo que havia sinais de sono, que ele não ia aguentar a caminhada, dormiu. E eu falando para ele, dorme João Pedro? Ele, não, vou continuar. E daqui a pouco ele dormiu involuntariamente. E é complicado quando a gente está numa situação assim, né, com uma responsabilidade gigante, e sozinho dirigindo, ou sozinho levando uma situação, e Jesus estava assim agora. 3 discípulos, daqueles 12 que ele tinha, os três que ele mais confiava, dormiram. E o que acontece? Nesse momento, é o momento em que Jesus vai perder as forças, vai ficar angustiado, vai ficar o quê? É normal o quê? Se sentir desanimado. Todo mundo dormiu, eu tenho que continuar dirigindo aqui, eu queria estar dormindo também, não é verdade? É assim que a gente pensa. Mas aqui ele tem uma missão. Qual era a missão? Se entregar. E qual era a mensagem que ele estava passando e os outros estavam passando? Eles estavam cansados, Jesus também estava, mas ele tinha que prosseguir. E a palavra diz que quando ele está naquele momento, aparece-lhe um anjo do céu que o confortava. Repita comigo. Apareceu um anjo do céu que o confortava. Um anjo que confortou Jesus. Preste atenção. Nós não sabemos em si o que o anjo veio fazer, mas a palavra está dizendo que o confortava. Talvez foi uma mensagem, uma palavra, provavelmente foi algo desse tipo. Mas no original essa palavra confortava, no grego, enishu, significa o seguinte, esse em da palavra enishu significa em mesmo, colocar. E esse ishu significa trazer vigor, trazer força, ou era uma palavra usada também para os grandes atletas da época do Novo Testamento. Os grandes atletas que competiam e tinham grande força, era usada essa palavra para eles, ou seja, foi colocado em Jesus com alguma mensagem, força o suficiente para que ele continuasse firme naquilo que ele havia de fazer. Talvez você está aqui, semana passada nós falamos que nós somos mais do que vencedores. Até cantei a musiquinha, né, do campeão, vencedor. É Deus dá asas mesmo? É isso mesmo que fala a música? Eu nunca peguei a letra da música, é isso, né? Campeão, vencedor, Deus dá asas e depois faz o quê? Faz seu voo? Faz seu voo. Só que a palavra não diz que nós somos campeões ou vencedores, a palavra diz que nós somos mais. Somos mais porque um campeão, ele pode se tornar, um ser humano comum, ele pode se tornar campeão aí fora, em qualquer coisa que ele faz, mas mais do que vencedor, é só Cristo que pode fazer por nós. E quando nós falamos dessa mensagem de poder, ou de triunfo, ou triunfante, não significa que nós não vamos passar por nenhuma dificuldade, porque se vender esse evangelho para você é uma mentira. Não existe evangelho que você não vai passar por nenhuma dificuldade, muito pelo contrário, no evangelho se passa dificuldades, mas também no evangelho se encontra a solução para todas as adversidades. Não tem como, você nasceu, a partir do momento que você nasceu, você já está envolto em meio a várias adversidades. Abra lá em 2 Coríntios, você vai virar para frente aí as suas páginas, Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo, eu vou começar a ler do capítulo 2, para nós irmos para o 3, amém? 2 Coríntios, capítulo 2, e versículo 14. O evangelho não se trata de uma varinha mágica que some todas as suas dificuldades, não tem nada a ver com isso.
O Evangelho se trata em estarmos fortalecidos em Cristo para passarmos por qualquer uma delas. É isso que está baseado o Evangelho. 2 Coríntios 2:14. O apóstolo Paulo escreveu essa carta para a igreja de Corinto, e ele estava falando da sua autoridade como apóstolo. Algumas pessoas duvidavam daquilo que o apóstolo Paulo era. E no versículo 14 diz assim: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em... Vou repetir, e graças a Deus, que sempre nos faz... Vou falar de novo, e graças a Deus, que sempre nos faz... Quem inventou essa palavra, triunfar? Fui eu que inventei, pastor William? Foi a Igreja Vida Cristã que inventou isso? Não. É a palavra que está escrito aqui, na minha e na sua Bíblia. Está falando que graças a Deus, agradecer a Deus, louvar a Deus, ser grato, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. A palavra está falando que nós triunfamos em Cristo, e que aonde nós vamos, nós manifestamos o cheiro do seu conhecimento. Como cristão eu preciso saber disso. Estava falando com o diácono ontem, o diácono Rogério. As pessoas às vezes acham que é um milagre saber textos bíblicos. Nossa, ele sabe tantos textos bíblicos de cabeça. É um dom. É um dom, ele nasceu com esse dom. Não, gente, não tem dom. Tem leitura da palavra. Tem pessoas que têm mais facilidade para... Mas não se trata da palavra ficar aqui. Se trata da palavra ficar aqui, ó, no Espírito. Se trata de absorver a palavra de tal maneira que ela sai daqui e vem para cá. Porque, como eu estava falando ontem também, chega uma idade em que nós não vamos lembrar tão facilmente das coisas, não é verdade? O cérebro já não é como o de um jovem. Mas se a palavra estiver aqui no nosso espírito, no momento da adversidade, ela faz o quê? Ela salta. E nesse saltar é quando nós confessamos, é no momento da dificuldade. Porque quando a dificuldade chega, geralmente você está sozinho. Ou talvez quando a adversidade chega, às vezes você não quer compartilhar com as pessoas, mas se você tem a palavra de Deus dentro de você, você diz assim: não, a palavra está falando, a palavra está dizendo que eu tenho que dar graças, porque Jesus sempre me faz triunfar, e aonde eu vou, eu manifesto o cheiro do seu conhecimento. Isso muda a atmosfera, isso muda o ânimo. Aí você está mal e eu chego para você e falo: não, você vai morrer, você não vai conseguir pagar suas contas. Como vai ficar seu ânimo? Para baixo, naturalmente falando. Agora imagine você começar a falar coisas que estão na palavra, que fazem com que você viva num patamar espiritual diferente. É disso que nós estamos falando aqui, é isso que a palavra está falando, que aonde nós vamos, Jesus nos faz triunfar. A palavra está dizendo que nós somos mais do que vencedores. Vencedores estava bom, mas a palavra está falando que nós passamos desse limite, porque para Deus nós somos o que? O bom cheiro de Cristo. Confessar essas coisas, viver essas coisas, fazem com que a nossa atmosfera e a nossa vida mude o seu alcance, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte, para os que querem a perdição, mas para aqueles, cheiro de vida, aqueles que querem vida, cheiro de vida. E para estas coisas quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Preste atenção, essa mensagem tem que ser falada. Essa mensagem tem que ser falada para aqueles que estão à sua volta e para si mesmo. Essa mensagem ela tem que ser lembrada todos os dias, porque é ela que faz com que nós possamos viver de uma maneira diferente. Preste atenção, no 3,
2 Coríntios 3, versículo 1, diz assim: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, estamos falando de nós mesmos, ou nós necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Está falando assim, nós precisamos ficar falando o que nós somos, os títulos que temos? E o apóstolo Paulo fala assim para essa igreja: vocês são a nossa carta. Uma carta, hoje é pouco usado, né? É menos usado do que antigamente. Hoje se trabalha muito com e-mail, mas se você toma multa no trânsito, automaticamente chega uma cartinha na sua casa, né? Do Detran, os pontos que você tomou e quanto você irá pagar da multa, não é verdade, seu Henrique? Muita multa? Tá bom. Foi sincero, 2 multas. A carta ela traz uma mensagem, ela informa alguma coisa. Lá no Getsemane, quando Jesus ele está ali orando e os discípulos estão dormindo, qual é a mensagem que os discípulos passaram? Qual foi a atitude, a mensagem que os discípulos passaram? A mensagem foi: estamos cansados e não temos força para orar. Foi essa a mensagem. Qual foi a mensagem do anjo para Jesus? Para ele se levantar. E qual foi a mensagem que Jesus passou para nós? Eu vou permanecer firme para que eu possa levar a salvação para o quê? Para a humanidade, até mesmo para aqueles que não mereciam. No caso era nós. Nenhum de nós merecia o sacrifício que Cristo fez na cruz, nenhum. Pastor, mas eu sempre fui bonzinho, eu sempre dei comida para os cachorrinhos na rua, nossa, eu brinco com os gatos, ajudo todo mundo, pastor, eu sou tão bonzinho, eu vou para o céu. Vai para o céu só com as suas atitudes, sem Jesus? Não é assim que a palavra diz. Não, pastor, mas eu sempre acreditei que são as boas ações. Sim, tem que ter as boas ações, isso é uma atitude de pessoas comuns. Pastor, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca dei tiro. Não, normal. A questão é, tanto quem matou, quem roubou, ou quem fez qualquer coisa, como quem não fez, precisa de Cristo. Todos. Não há exceções. Tanto que foi bom, como que foi mal. Todos precisam. E todo o passado é apagado quando se achega a Cristo. Quando se há o arrependimento, é se perdoado. E ele está falando assim: vocês agora são a nossa carta, escrita em nossos corações e conhecida e lida por todos os homens. Uma vida transformada. Uma vida transformada vai trazer uma mensagem o quê? Diferente. Aquela carta que até então era de morte, João Pedro, aquele frasco de perfume que até então era um frasco de morte, muda. É o que a palavra está falando. A carta que então estava escrita com uma sentença de morte, com pecados, com enganos, com traição, ela é reescrita. Isso só Deus pode fazer por você. Tem pessoas buscando resolver toda a sua vida apenas com seus esforços pessoais e humanos. Você pode alcançar alguma coisa, mas infelizmente não poderá alcançar a eternidade. Vou repetir: você, pelos seus esforços humanos, pode até encontrar alguma coisa, endireitar algumas coisas na sua vida, mas a sua essência espiritual continuará a mesma, de um homem ou uma mulher perdido. Mas quando nós nos achegamos a Cristo, aquela carta que estava escrita toda errada, agora é escrita de maneira correta, é a carta escrita por Deus. Aquele perfume que agora era de morte, ela se torna um perfume de vida, e aonde você vai, você faz o quê? Manifesta o bom perfume de Cristo. 3 e 3, porque já é manifesto que vocês são carta de Cristo. Se você for ler até agora o que nós falamos aqui, falou que nós triunfamos em Cristo, falou que onde nós vamos, nós manifestamos o cheiro do seu conhecimento, está falando que nós temos o bom cheiro de Cristo, está falando que
o cheiro de vida é para a vida. Foi dito aqui que nós somos uma carta, e está falando também que essa carta ela é ministrada por nós e para todos, e não é escrita com tinta. E quando está falando não é escrita com tinta, está falando que não é como era antigamente na velha aliança, apenas letras. Não é escrita com tinta, mas ela é escrita com o Espírito do Deus vivo. Você tem noção que agora a sua vida se tornou o quê? Uma carta. Nós nos tornamos uma carta. E a carta geralmente ela traz curiosidade, não é verdade? A carta não traz curiosidade? A carta ali, o envelope, está ali. Todo mundo quando vê aquele envelope quer saber o que tem dentro da carta. Dentro daquele envelope, quer ver a carta que está escrito ali, o que tem ali. Nós como seres humanos não somos curiosos? As pessoas lá fora estão curiosas para saber o que tem aí dentro. E a palavra está falando que o que está escrito em nós não é com tinta, não é de religiosidade. O que está escrito dentro de nós não é apenas mais uma religião no mundo. Tem tantas religiões, não estamos falando de religião. Estamos falando de uma carta e de um conteúdo que está dentro de mim e de você, que não foi escrita por mãos humanas, mas foi escrito com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Isso é uma vida triunfante, Sérgio? Isso é uma vida de triunfo. As pessoas estão pensando que a vida de triunfo, talvez, é ter uma emissora de televisão, ser grande, muito famoso, ter iates, fazendas. Isso não é ser triunfante. Talvez você como um cristão trabalhe muito e alcance isso. O evangelho não está baseado em pedirmos esse tipo de coisa para Deus. Essas coisas elas são acrescentadas. Lembra-se de Jesus, quando ele está falando com os seus discípulos. O que vocês estão pensando no dia de amanhã, com o que se vestir, ou o que vocês vão comer e beber? Ele diz que o mais importante é o quê? É o reino dos céus. O mais importante é o quê? É o reino de Deus. E ele fala que essas coisas, quando nós buscamos a Deus, elas são acrescentadas automaticamente. Quem acrescenta? Deus acrescenta, Ele vai cuidando das nossas coisas, e Ele sabe o que eu e você nós precisamos. Quantos aí se enveredaram pela loucura da riqueza, eu quero ficar rico, e acabaram se esquecendo de Cristo? Mas a palavra de Deus está falando que o conteúdo que está dentro de nós é maior do que qualquer riqueza. Esse conteúdo que está dentro de nós é maior do que qualquer religião. Esse conteúdo que está dentro de nós é o próprio Espírito de Deus em nossas vidas. E é Ele que dá o cheiro. 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Ele está falando, Cristo se entregou e nós temos confiança. E ele diz assim no 5, não que nós sejamos capazes, não que nós tenhamos habilidades em nós mesmos, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem da onde? De Deus, o qual nos fez também capazes, repita comigo, o qual, mais forte, o qual nos fez também capazes, de novo, o qual nos fez também capazes, novamente, o qual nos fez também capazes de sermos ministros. Quem nos fez capazes? Deus nos fez. Quanta coisa passa batido aos nossos olhos quando nós lemos a palavra. Está falando que Jesus,
quando colocou o Espírito Santo dentro de você, ele reescreveu a sua história. E essa reescrita de história muda totalmente a mensagem que hoje você transmite lá fora. E além disso, esse conteúdo chamado Espírito de Deus dentro de você, te faz capaz. E ele não está falando, faz capaz o pastor. Está escrito isso? O qual fez capaz os pastores de serem ministros. O qual fez capaz só o diácono Renan de ser ministro. O qual fez capaz só o Rafael de ser ministro. Não está dizendo isso. O texto está falando que ele fez todos nós que deixamos a história ser reescrita, capazes de ser ministros. Ai, pastor, eu não tenho nenhum dom. Não sei nem assoviar, pastor. É uma tristeza, eu não consigo cantar, sou desafinado. Tenho a peneira do coral e eu não passo. Eu canto fora do ritmo, pastor, bato palma fora do ritmo, não tenho dom nenhum. A palavra não está ligando ser ministro com essas coisas. Ele está falando que ele nos fez capazes de servir em um novo testamento. Sabe, isso pode parecer pouco para você, mas pode ter certeza, lá no Antigo Testamento, não eram todos que podiam servir a Deus como nós servimos hoje. Não eram todos que tinham essa oportunidade, mas a palavra está falando que hoje nós somos capazes de participarmos de um novo testamento, que não é de letra, não é de religiosidade, mas é de espírito. Mas do espírito. Porque a letra mata, ele está se referindo à religiosidade da antiga aliança, mas o Espírito, ele traz vida. Você não veio aqui ouvir um sermão do pastor, eu vim aqui acumular mais conhecimento. Legal, você pode acumular conhecimento, mas um intuito da palavra não é apenas armazenar conhecimento, porque armazenar conhecimento qualquer um consegue. Você compra um HD de 4 teras, não é verdade? Compra um HD de 4 teras, vai lá no YouTube, põe um aplicativo que você baixa dos vídeos e põe lá pregações de todas as pessoas do mundo que você quiser. Eu vi um monte de conteúdo, mas e a vivência? E colocar isso para fora, e vivenciar aquilo que a palavra diz. É disso que nós estamos falando, não é apenas conhecer, eu conheço. Não é o conhecer por conhecer, é o conhecer para viver. É o conhecer para manifestar, é o conhecer para levar salvação aos outros. 7, e se o ministério da morte, que era o que todos nós vivíamos antes, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam olhar para os olhos na face de Moisés. Preste atenção, na antiga aliança, foi uma glória tão poderosa, que manifesta em Moisés, que as pessoas não conseguiam colocar os olhos nele, porque havia um brilho em Moisés, e não havia Espírito de Deus dentro de Moisés, não havia. Procure aí na sua Bíblia, acha aí, em alguma parte onde está escrito que havia Espírito dentro de Moisés. Não, havia um Espírito sobre ele para ministrar, como um profeta. Mas se aquilo foi manifestado no ministério antigo, quanto mais nós que temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Se Moisés conseguiu manifestar um poder desse em um ministério da morte, de maneira que os filhos de Israel não podiam olhar para os olhos, não podiam olhar na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ao qual era transitória. O que é algo transitório? Oi? Logo passa. Quando você viaja para São Paulo, você faz o quê? Você transita por lá. Você mora lá? Não mora? Você transita por lá. Você mora em Itanhaém, então você tem uma permanência fixa lá. Transitório, algo que passa. Está falando que aquele ministério, aquele serviço, aquela
época era transitória, se naquela época havia uma manifestação assim, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ele está perguntando, como não será maior o que nós vivemos hoje? O que nós vivemos hoje é maior do que aquilo lá, pastor, eu não acredito, então precisa ler mais a Bíblia. Porque não é a questão de achar ou de presumir, é a questão de crer no que a palavra está falando. Mas eu não sinto assim, não é a questão de sentir, é a questão de acreditar no que a palavra está falando. Nós somos muito sentimentais, é verdade? Somos muito sentimentais. Não pode acontecer nada que a gente tem sentimentos. Sentimentos, ou a gente fica muito alegre, ou a gente fica muito triste. Nós somos reféns disso, Silvana, sentimentos. Só que a palavra de Deus não se baseia em sentimentos, a palavra de Deus se baseia em fé, em crer. Está escrito, pronto e acabou. Ah, mas eu não sinto isso, pastor. E quem disse que é para sentir? Ai, pastor, eu queria sentir, mas quem disse que é? Não é assim que funciona, é acreditar. Não está escrito que o ministério que nós vivemos no Espírito é maior do que o ministério antigo, então o que eu tenho que fazer? Crer. Se a palavra falou, pronto e acabou. Ah, pastor, mas eu sou de uma nova época agora. Esse livro é muito desatualizado, pastor. Eu não acredito na Bíblia. É uma escolha sua. Não acreditar na palavra. Porém, não acreditar na palavra irá trazer consequências para você. Se você não quer acreditar, não há problema. Tanto você que está aqui, como o que está em casa. Não há problema. Porém, eu vou acreditar na palavra, você acreditando ou não. Amém? Ah, pastor, mas não senti um frio, arrepialzinho. Não tem problema. Você não sentiu? Eu vou continuar crendo, você querendo ou não, eu vou continuar crendo. Ah, pastor, mas não me interessa. Interessa o que está escrito na palavra, porque o resto tudo é transitório. Vai e passa, mas a palavra ela não passa. A palavra não passa e ela está falando que eu e você somos ministros. E diz assim no 9, porque se o ministério da condenação foi glorioso, se antigamente era glorioso, muito mais excederá. Repita comigo, excederá. Mais do que vencedores. Significa que nós estamos excedendo aquilo que pode ser. É como se fosse essa caneca aqui, com água até a boca, caindo mais água e ela transbordando. Está falando que se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais vai exceder em glória o ministério da justiça, que é o que você vive hoje. A condenação passou para quem está em Cristo. Repita comigo, a condenação passou em minha vida. Você tem consciência disso? A condenação, ela passou em sua vida. Mas eu me sinto condenado ainda, pastor. Pois bem, então, a partir de agora, você tem a oportunidade de deixar de sentir condenado e começar a acreditar que você agora faz parte do quê? Do Ministério da Justiça. E não é o Ministério da Justiça do Sérgio Moro, hein? Agora o pastor falou que eu sou do Ministério da Justiça. Fiquei no lugar do Moro. Não tem nada a ver com isso não, gente. Quem que é o outro que está no lugar do Moro agora? Ei lá. Brian. Está falando que nós fazemos parte do Ministério da Justiça. Esse Ministério da Justiça não é fazer justiça com as próprias mãos. Pastor, eu sou um justiceiro. Ponho minha capa à noite, saio como Batman pelas ruas fazendo justiça. Sou o defensor dos fracos e oprimidos. Não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de justiça, de bom relacionamento com Deus, uma boa posição com Deus. É isso que Deus fez com você. Esse conteúdo que está dentro de você te fez estar reconciliado com Deus. Sabe quando que um ser humano comum como nós iria fazer isso? Entre nós e Deus? Nunca. Só Jesus poderia fazer isso por nós. Então, você já viu aí um monte de coisa que está falando sobre você, que você é triunfante,
que você é uma carta, que você tem um bom cheiro, que você é um ministro. Vamos continuar aqui, 10, porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. 12, tendo pois tal esperança, usamos de ousadia no falar. Repita comigo, ousadia. De novo, ousadia. Quando nós falamos essa palavra é para ter ousadia. É falar mesmo. Não é ter vergonha. Eu tenho vergonha de ser crente. Eu tenho vergonha. Porque hoje não é tão assim, né? Antigamente era assim, né? Agora é até, como que eu posso falar? É descolado, né? Sou crente, radical. Ando de skate na church. Ando de... Entendeu, meu? Hoje em dia é muito... Mas nós, como cristãos, apesar de hoje em dia ser bem aceito, né? Nós, como cristãos, precisamos falar dessa palavra e viver ela. Eu vou na igreja porque lá tem um bom grupo de futebol, pessoal. Nossa, tem um time. É 10 o time. E Jesus? Jesus é bom. Maravilhoso. E acabou sua vida cristã? Não tem mais nada? Pastor, eu gosto porque tem um grupo de teatro, pastor, rapaz, eu interpreto tão bem. Eu sou um artista, pastor. É mesmo. Mas se você só se filiou à igreja e só está na igreja por causa do teatro, e a vida com Deus? Não, Jesus, né? Jesus é very crazy, pastor. Very crazy. Não adianta. Não adianta falarmos que somos cristãos, não lermos e não termos o quê? Ousadia. E para ter ousadia para falar tem que conhecer. Tem que conhecer. E ele está falando, tendo pois essa tal esperança, usamos de ousadia o quê? No falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face. Preste atenção como tem a ver o que eu estou falando com a palavra. Moisés, ele manifestou essa glória lá na época dele, e eles colocaram o véu sobre a face. O que dá a entender nesse texto é que aquela glória ela era transitória, ela passava, ela ia embora. E o que Moisés fazia, como humano, para continuar, talvez, mostrando para aqueles que estavam perto, que havia glória ainda, ele continuava com o rosto tapado, ele continuava com o véu tapado, para falar que havia ainda glória, é o que o texto está falando. Ele mostrava algo que ele não era, ele estava fazendo algo que de fato já havia passado, mas havia a questão do orgulho, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. O véu. E é esse mesmo véu que está sobre o entendimento daqueles que não têm a Cristo ainda. Aqueles que já receberam a Cristo talvez olhem para trás e pensem em algumas atitudes que fizeram lá atrás e pensam assim: meu Deus, como eu pude ter feito um negócio desse jeito? Sabe por quê? Porque até então havia um véu, e tudo que nós olhávamos e tudo que nós fazíamos era justamente na escuridão, nas trevas. Preste atenção, uma coisa que Deus quer que eu fale para você que não estava aqui na palavra. Tome cuidado com aquilo que você leva para a escuridão. Como assim, pastor? Cuidado com aquilo que você leva para a escuridão. Porque quando nós começamos a pegar algumas atitudes e levar para a escuridão, é porque nós temos intenções malignas lá no profundo do nosso ser. Quando eu tenho a atitude de não querer revelar as reais intenções, por mais que seja, foi sem querer, não teve intenção, cuidado, porque homens e mulheres de Deus caíram porque começaram a levar algumas coisas para a escuridão na palavra. Quando Davi ele não vai para a guerra, na época que era para ele ir para a guerra,
Qual foi a justificativa? Porque ele fica lá em cima, lá na varandinha dele, olhando para a mulher que estava lá embaixo, se banhando. Qual era a intenção? A intenção era levar para a escuridão. Quando eu começo a ter esse tipo de atitude, começo a me isolar, e a tomar algumas decisões no escuro, é a mesma coisa que estar com véu. Eu começo a caminhar num terreno perigoso. Mas quando nós levamos para a luz, a chance de sairmos vitoriosos daquilo que nos propomos é bem maior. Como assim, pastor? Do que você está falando ainda? Você tem uma situação que você sabe que vai cair. O que você tem que fazer? Você tem que pegar e chamar alguém que tem uma experiência espiritual maior do que você e conversar com ela para que ela possa o quê? Te ajudar. Ah não, pastor, eu sou forte. Pastor, meu Deus, sou um crente ungido 2000 volts, pastor. Aqui não cai, pastor, aqui é do manto. Aqui é do manto, aqui sobe monte, desce monte. Oh, aleluia, pastor, aqui é brasa de fogo. É mesmo brasa de fogo. Tem cristão que começa a agir assim. Aí já não pede mais auxílio, e quando vai ver, está o quê? Caiu. Ninguém cai do dia para a noite. As pessoas, elas vão caindo. Põe uma coisa na cabeça. Aí, eu não vou fazer isso. Aí amanhã, de novo, vem aquele negócio na cabeça. Não. Mas imagine essa situação prolongada por vários dias. Aí começa a vir na sua cabeça. Mas todo mundo faz, por que eu não posso? Mas fulano de tal vai, por que eu não posso? E quando vai ver, então, está numa situação complicada, chame alguém que seja espiritual, alguém que possa te dar conselhos espirituais para você sair dessa situação, viu? Essa é uma mensagem aí, talvez, para alguém que está precisando. 14, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu ainda está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual por Cristo foi abolido. O véu, aquele véu que mostrava para as pessoas que havia glória ainda, mas que na verdade fazia com que os olhos de Moisés não enxergassem alguma coisa, foi abolido por Cristo. O véu que fazia com que você não enxergava as coisas de Deus, foi abolido, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração dele. Está falando da velha aliança, mas quando se converterem ao Senhor, o véu será tirado. Está falando que quando nós nos convertemos ao Senhor, o véu que nos deixa na escuridão, o véu que não nos deixa enxergar as coisas de Deus, o véu que nos deixa na ignorância espiritual, é tirada. A palavra está falando isso. Nossa, pastor, mas eu me converti, não senti nada saindo da minha cara. É porque você está querendo sentir, meu querido. Você está querendo sentir, é o sentimento. O sentimento é tão gostoso, não é verdade? O sentimento é tão maravilhoso. Esquece o sentimento. Fica com o que a palavra está falando. 17. Já estamos terminando. Ora, o Senhor é Espírito. Repita comigo, o Senhor é Espírito. De novo, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E aonde o Espírito do Senhor está? Aí dentro. Mas a liberdade que você está imaginando não é qualquer liberdade, né? Eu tenho liberdade agora, né, pastor? Tenho liberdade, né? Sabe como é que é, né? Não, a liberdade que você está falando não é a liberdade que você está falando antes. Você está livre daquilo que te deixava nas trevas. Você tem liberdade para não viver mais o quê? No vício. Você agora tem liberdade para quê? Para não continuar escravizado pelo pecado, pela mentira, pelo roubo. Você agora tem liberdade para não continuar na vaidade. Você agora tem liberdade para viver uma vida triunfante em Cristo. E olha que diz o 18: agora estamos todos nós com a cara descoberta, não como Moisés.
Não estamos longe de Deus, apenas por algo transitório, mas agora nós refletimos como um espelho a glória do Senhor. Quantas coisas esse texto aqui falou sobre você e sobre mim? Quantas coisas? Ele está falando que você pode agora refletir o quê? A glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo o Espírito do Senhor. 2 Coríntios 4:4, que é o texto seguinte, ele fala que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, com esse mesmo véu que foi tirado da nossa face, dos nossos olhos, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Deus, de Cristo. Coloque de pé. Se você está aqui e já conhece a Cristo, eu já conheço a Cristo, pastor. Talvez não é nem a questão de só conhecer a Cristo. Abaixa a luz para mim, por favor. Não é nem só a questão de conhecer a Cristo. Eu conheço, já ouvi falar de Jesus. É a questão de você se conhecer o que é em Cristo. O que você é? Qual que é o propósito de vir na igreja? Qual que é o propósito de servir a Jesus? Por que que ele se entregou por mim? É isso. É isso que nós, como cristãos, precisamos entender para que a nossa vida, de fato, se manifeste como triunfante, porque a palavra já diz que é. Mas o que determina se a sua vida é ou não triunfante, é a medida que você crê naquilo que a palavra diz. Vou repetir, a medida de triunfo que você vai ter na sua vida, como cristão, ela é medida pelo mesmo tanto em que você se dedica e crê nessa palavra. Eu vou repetir, para que você viva triunfo dia após dia na sua vida como cristão, o que está vinculado a isso é o tanto que você se dedica a essa palavra e crê nela. Não é o tanto que você talvez veja vídeos no YouTube, não é o tanto que você sente, não é o tanto de movimentos que você faz, é o tanto que você crê e confessa essa palavra. Não é assim aí fora, com os grandes atletas? Eles não se dedicam para chegar num nível de excelência. A palavra nos ensina que se nós tivermos mais intimidade com Cristo, mais dele nós teremos para manifestar. Quanto mais você se relaciona com uma pessoa, mais você conhece dela. E quanto mais você se relaciona com a palavra, mais da palavra você vai ter, mais da palavra você vai manifestar, mais o triunfo de Cristo irá acontecer. Não é a questão, pastor, hoje eu vim aqui experimentar. Não é questão de experimentar, é a questão de manifestar. Eu vou experimentar, mas acho que eu não gosto, viu? Não, abra o seu coração. É abrir o seu coração, feche os seus olhos. A palavra de Deus diz que você é um ministro de um novo testamento. A palavra de Deus diz que você tem ousadia, que há um brilho no seu rosto. A palavra de Deus diz que aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade no seu coração. A palavra de Deus disse para você que agora há uma mensagem dentro de você e não é escrita com mãos humanas, é escrita pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus diz que você é uma carta viva. A palavra de Deus diz que você é um espelho que manifesta a imagem de Deus, que é transformado de glória em glória. Diz que você é um ministro de um novo testamento, ministro da justiça.
A palavra de Deus diz que você é o bom perfume de Cristo, que manifesta a vida. A palavra está falando essas coisas sobre você. A palavra de Deus diz que você agora é mais do que vencedor. Nada pode te separar do amor de Cristo. Nada pode te separar. Não existe nada nesta vida que possa te separar disso. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para eles que não andam segundo a lei, mas segundo a graça, o Espírito de vida, porque a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Temos, portanto, o mesmo Espírito da fé. Criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. No que você crê, no que você crê, aquilo que você crê é aquilo que você vai falar. Aquilo que você crê é aquilo que você irá fazer. 2 Coríntios 4 continua dizendo que esse tesouro ele foi colocado em vasos de barro, que somos nós. Vasos tão frágeis com um tesouro inestimável dentro. Há um tesouro inestimável dentro de você. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus se manifestando. É a palavra de Deus, o Espírito de Deus. É o amor do Pai manifesto em nossas vidas. É isso que faz a diferença para triunfarmos. Quando os rumores surgem, quando as dificuldades chegam, quando falta o dinheiro ou quando falta a saúde, é o triunfo que há dentro de nós. Porque não é algo transitório, é algo firmado, não é algo que começa hoje e acaba amanhã, é algo eterno. É algo eterno, é algo eterno, feito na eternidade, para seres que também são eternos. Apesar desse vaso de barro, nosso espírito, o homem interior, o homem verdadeiro vive para sempre, ou na eternidade com Deus, ou na perdição, mas nós somos da vida, nós somos da eternidade com o Pai, transformados de glória em glória. Agradeça a Deus por tudo isso que Ele tem a seu respeito. Ele já disse, está firmado. Ninguém pode alterar isso. Ninguém pode alterar esse testamento. Ninguém pode alterar esse testamento. Se Ele disse, está feito. Não importa quem fale. Se Ele disse, está feito e acabou. Obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos viver essa vida de triunfo sem sentir nada. Eu não fico preocupado, Pai, se as pessoas sentem algo ou estão tendo alguma experiência física. Não. Independente se creem ou não, eu creio que o seu poder está aqui, a sua palavra está operando e essa atmosfera já mudou. Eu creio nisso, independente de sensações, independente de qualquer coisa, nós cremos. Eu sou daquele que crê. Criei, por isso falei. Eu creio, por isso eu falo. Se qualquer disser a este monte, ergue-se e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser ele será feito. Então nós cremos, a palavra está lançada, o poder está manifestando, nós cremos nessa verdade. Nós oramos pela vida da dona Vera, que está lá com o evangelista William no hospital, em o nome de Jesus. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, como está escrito em Tiago 5,17. Elias era um homem sujeito às mesmas tentações que nós. Ele orou e durante 3 anos e 6 meses não choveu. Ele orou novamente e o céu voltou a dar chuva. Em nome de Jesus nós oramos pela dona Vera lá no hospital. Em nome de Jesus, que a sua cura, o seu poder se manifeste sobre ela lá. Toda a enfermidade, tudo aquilo que se nomeia, em o nome de Jesus nós paralisamos e declaramos cura para a vida dela,
porque verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras somos sarados. Ela é sarada. Se há alguém doente aqui, em o nome de Jesus, a manifestação da cura agora sobre o seu corpo físico, sobre a sua mente, sobre a sua casa, aquele que está assistindo agora, em o nome de Jesus, o nome sobre todo nome, o nome que é sobre todo o nome. Sobre esse nome, os que estão nos céus, os que estão na terra e os que estão debaixo da terra irão se curvar, como está escrito em Filipenses 2:9. O Senhor despojou principados e potestades. Não há mais nada, não há mais cédulas, não há mais nada, nenhuma condenação, nenhuma sentença contra nós. Ele despojou principados e potestades e deles triunfou em si mesmo. Ele triunfou em si mesmo para que hoje nós pudéssemos triunfar. Ele padeceu no nosso lugar, Ele padeceu as nossas dores e também fez com que nós triunfássemos juntamente com Ele. Para sempre Ele está triunfando agora à destra de Deus, e nós com Ele, juntamente com Ele, à destra de Deus estamos. Obrigado, Senhor. Quero abençoar a sua semana, quero abençoar a sua casa, que essa semana possa ser abençoada. As dificuldades podem ter vir, mas você passará por elas, passará por elas com o poder de Deus dentro de você, com a boca cheia da palavra de Deus, com um sorriso no rosto. Aleluia. Provisão chegar à sua casa, que a paz de Deus possa inundar o seu coração. Quando você for dormir, você possa dormir tranquilo. Saiba de uma coisa: homem nenhum ou mulher alguma pode te prejudicar lá no seu serviço. Nenhuma ferramenta preparada contra você irá prosperar, como está em Isaías 55, não irá prosperar, não irá prosperar. Em o nome de Jesus, levante suas mãos, receba a bênção de Deus que diz: ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e vos apresentar irrepreensíveis perante a sua glória com alegria, ao único Deus, Salvador nosso, e por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, em o nome de Jesus. Uma semana triunfante para todos. Amém. Aplauda o Senhor.